Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal História com Joana. Hoje vamos continuar a nossa semana temática sobre a Segunda Guerra Mundial. No nosso último vídeo, nós estudamos como o fascismo e o nazismo vão se fortalecer na Itália e na Alemanha. Hoje vamos conversar sobre o Holocausto, essa política adotada por Hitler que vai matar e exterminar mais de 6 milhões de judeus. Como nós vimos anteriormente, Hitler vai fortalecer o seu poder através aí de vários mecanismos, características, como o unipartidarismo, como a questão do controle das massas, da violência. E se tinha algo que ele defendia, se tinha uma ideia, vamos dizer assim, que ele disseminava, era o arianismo. Para quem não sabe, a raça ariana seria uma dessas raças aí que deram origem, né, dos primórdios da humanidade. E seria, vamos dizer assim, a antecessora dos europeus brancos, puros. Então Hitler se identificava enquanto essa raça que era considerada como soberana. Estão vendo aí que o cara não se considerava pouca coisa, né? E ele vai pegar então esse discurso de raça pura para classificar que existiam as raças impuras, as raças inferiores. Quem seriam esses? Negros, homossexuais, pessoas com deficiências físicas, com outros tipos de deficiências mentais, ciganos, eslavos e os judeus. Os judeus também chamados aí de semitas. Por isso que essa política vai ser chamada de antissemitismo. Geralmente, alguns alunos confundem um pouquinho e acham que o antissemitismo está relacionado à questão do judaísmo, mas não é. Esse antissemitismo era um ódio generalizado aos judeus enquanto nação e não enquanto religião. Então Hitler vai classificar os judeus enquanto uma nação inferior. É a partir daí que vai iniciar todo um processo de perseguição a eles. O primeiro ato, vamos dizer assim, os primeiros que ele vai criar, vai ser identificar e classificar quem era judeu dentro da Alemanha. Então, quem tinha casas, estabelecimentos, passa a receber uma estrela, a estrela de Davi, pintada aí de amarelo e preto. Primeiro ato. Segundo, vai ser a promulgação de leis chamadas Leis Nuremberg, que foi aí a institucionalização de fato da segregação, porque eles passaram a ser proibidos a estar em locais como museus, aí zoológicos. Eles foram proibidos de se casar ou de manter relações sexuais com alemães considerados de raça pura. E, em terceiro, o ápice da segregação vai ser a famosa Noite dos Cristais, que é quando casas, estabelecimentos comerciais, bancos, joalherias que pertenciam a judeus foram apedrejados, destruídos. A partir de então, começou uma perseguição direta, uma cassação a todo aquele que fosse considerado judeu na Alemanha. E é aí, gente, que vai entrar a figura do campo de concentração. O campo de concentração é um espaço histórico que já foi utilizado por várias civilizações. Geralmente, popularmente aí, era um espaço militarizado, fechado, onde inimigos do Estado, quando eu falo inimigo do Estado, é desse lugar onde estava acontecendo. Ele vai ser aí depositado. Então, campo de concentração, espaço para depositar inimigos. Só que no caso da Alemanha vai ser diferente. Inicialmente aí, inclusive o primeiro campo que vai ser construído em 33 foi Dachau. Ele foi construído para depositar, para colocar comunistas e depois deficientes mentais, deficientes físicos. Mas logo vai vir aí, vai vir todo o contexto dos judeus. Eu costumo dizer em sala de aula aos meus alunos que se tem algo primordial ao ser humano é a nossa liberdade, é o nosso direito de ir e vir, que ninguém tem o direito de tirar isso do ser humano. E é isso que vai acontecer com os judeus, porque eles vão passar a ser perseguidos, capturados, seus bens, casas, territórios vão ser aí
apropriados pelos alemães e o principal, que é a sua liberdade. Vários filmes, livros contam essa história e eu indico para vocês, como O Pianista, O Diário de Anne Frank, O Menino do Pijama Listrado, que mostra que quando o judeu era capturado, ele já perdia a sua identidade, que era o seu nome. Então ele se tornava um número. Ele era levado para esse espaço. Ao chegar, era classificado como apto ou não apto para o serviço, porque eles tinham que desempenhar serviços pesados. Era uma escravidão. Aquele que não fosse apto era levado para uma fila diretamente para uma câmara de gás, que é outra característica do campo de concentração alemão. Então essas pessoas eram mortas, exterminadas ali mesmo. Outras eram fuziladas. Outras eram usadas para experimentos científicos dos mais bizarros, absurdos possíveis. Eu falo outros, eu estou falando crianças, mulheres. Não existia nenhum aspecto de humanidade. Vamos dizer assim, os judeus não eram tratados em nenhum momento como humanos, e sim como coisas, como números. Dentre os campos de concentração mais conhecidos, nós temos Auschwitz, Birkenau. Então, no total, somatizam aí mais de 6 milhões de mortos pelo fato de serem judeus. Isso é o Holocausto, na minha opinião, e de vários historiadores, um dos períodos mais nefastos da história, mas que nós precisamos comumente estarmos aqui conversando, explicando, até para que situações como essas, momentos como esses, não sejam repetidos na história atual. E voltando ao início do vídeo, vocês veem aí como um discurso de ódio, como um discurso de segregação é capaz de levar multidões a seguir, a acreditar e a lutar por um ideal. E no próximo vídeo, nós vamos entrar de fato em como foram os arranjos, os acordos e como vai se encaminhar essa Segunda Guerra Mundial. Mas então, gente, por hoje é só. Não esquece de ativar o sininho, de curtir, comentar, compartilhar, tá certo? E fica ligado que já já vai ter o próximo vídeo da sequência. Valeu e até a próxima!